quem é o adversário ideal para Charles do Bronx no UFC Rio? Moicano está vencendo com 42%, Ganrou 32%, e outro, aí eu pedi para a galera citar nos comentários, 26%. O Léo me avisou aqui que o Diego Lopes pediu essa luta pro Laerte, Léo? Entrevista pro Laerte? Ele colocou à disposição, né? Falou que se o UFC oferecer para ele para lutar no Rio contra o Charles, que ele aceita de boa. Nossa. Porra, essa para mim é a luta a se fazer, irmão. Aí temos uma luta principal, hein, pessoal? Essa luta é senhora. Aí o evento tinha que mudar de arena, botar no Maracanã e voltar a vender ingresso, que vai lutar. Tinha que virar numerado. Que isso? Pô, aí eu vou ter que parafrasear igual eu fiz com o Jean Silva, meu irmão. O Charles do Bronx vai dominar de maneira violenta o Manauara no UFC Rio. Rapaz, Tô errado? Tô errado? Quero saber sei não, viu? Se casarem Charles e Diego Lopes, para quem vai o palpite de vocês, velho? Cara. Não acho que domina, não. Cara, Viu? Pode ganhar, mas eu acho que não domina, não. O Diego Lopes ele não é um peso-pena enorme, né? Não. Eu acho que ele ficaria pequeno perto do Charles. Mas não sei. Eu acho que ele pesa, né? O Diego tem a mão muito pesada, Ele é alto, cara. né? O Ele é queixo do alto, Charles... né? Não, ele é alto, mas eu digo de frame, sabe? Ele não é um cara que corta tanto peso assim. Largo, né? É um lutador que também não temeria o chão do Charles do Bronx, também não temeria a trocação. Seria uma insanidade. Porra. Meu Deus. Cara, o Charles não nocauteia o Diego Lopes. Cravei. Que isso? E a recíproca. E o Diego Lopes nocautearia o Charles, talvez. Que isso, meu irmão. Aí Cara, o Jean, assim, é sempre importante lembrar que o Jean Silva lutou no peso leve contra o... Como é o nome daquele cara? Porque ele abriu um corte bem grande. Aquele americano. Drew Dober? Vocês sabem. Pronto, Isso, o Drew Dober, que é um cara que tem um bom queixo e tal, e ele conseguiu, ele enfiou a porrada no Drew Dober e não conseguiu nocautear o Diego, né? Então, assim... Mas o Diego Lopes lutou não de peso leve, mas lutou num peso casado lá com o Dan Ige, né? Meio médio. Aquela luta que ele pega em cima da hora. Tudo bem que o Dan Ige é um caso à parte, que também é um cara impossível de ser nocauteado, né? Assim como o Diego. Sim. Mas o Diego não nocauteou também, lutando num peso acima, né? Intermediário ali entre o... Foi qual peso? Foi até... Meio médio. 77 quilos. Peso leve, né? Foi... Caraca, pode crer. É meio médio. Que loucura. O cara pesou no vestiário, pô. Sim. E tem também o fato, né, do Charles do Bronx. Antes ele seria o mocinho total. Todo mundo ia torcer pra ele. Agora com o Diego Lopes, se isso acontecer, tá? Porque o Diego Lopes, ele já era querido, mas muita gente o abraçou depois do que houve com o Jean Silva, aquela narrativa toda. Então, aqui, não seria só um mocinho, não. Eu ficaria muito curioso para ver como é que ficaria a torcida do pessoal. Que alternativa tremenda ganhamos. Não, e eu tenho certeza que eles ligam pro Diego Lopes antes. Assim, eles ligam pro Diego Lopes antes de ligar pro Matheus Ganrou. O quê? Cara, e pensando assim, no que o Charles está alegando, que o Matheus Ganrou é uma mudança muito drástica ali do que ele se preparou, E é mesmo. o Diego Lopes é menos, né? Porque assim, é um cara que aceita a trocação, não é um striker como o Fiziev mas é um cara que vai aceitar trocar com o Charles e no chão ali eles se resolvem, se anulam praticamente. Vai ser um espetáculo se rolar, tá maluco. Eu acho que essa luta é a maior que tem pra fazer, velho. O Pé na Porta diz que contra o Charles o Diego ia virar mexicano. Porra, eu entendo que o Diego Lopes ganha popularidade quando ganha do Jean Silva, mas com o Charles a gente está falando de uma prateleira diferente de popularidade. Pois é muito querido, né? É muito querido. Ali o Diego Lopes vai ser mexicano mesmo. Mas vocês acham que ia ter provocação na, sei lá, encarada? Seria uma encarada tensa, né, velho? Mas sem provocação. Né? Sem provocação. Acho que seria muito elogio até, sabia? Não, ia ser aquela típica luta das antigas, assim, que os caras se respeitam, se abraçam antes da luta começar, mas quando a luta começa é uma porradaria. É do perfil dos dois, né? Nenhum dos dois é um cara provocador, assim. Os dois tratam todo mundo com muito respeito. Eu acho que faz, velho. Cara, faz para salvar o evento, cara. Acho que
para salvar o evento é a melhor opção possível. Mas aí tem que ver, o Diego Lopes acabou de lutar, não sei como que foi questão de suspensão médica e tudo mais, mas ele falou aqui, ó, a aspa do Diego foi a seguinte: claro que eu toparia, por que não? Ainda mais que o Charles é uma lenda do esporte brasileiro, que aí já vai muito no que a gente está falando do respeito. Né? E como eu falo, nunca vou negar nenhuma luta. Se o UFC achar que sou o cara indicado para lutar com ele e me ligar, claro que sim, sem pensar duas vezes. Não é interesse de momento, porque a gente acabou de ganhar uma luta muito bem, estamos numa boa posição para lutar pelo cinturão, então não partiria da gente, não nasceria da nossa parte. Isso a gente está tranquilo. Já conversei com o meu empresário, a gente quer o cinturão da categoria, mas se o UFC ligar para a gente e chamar, vamos lá, não tem nenhum problema. Cara, então aqui, o Diego Lopes deixa claro que ele não vai buscar essa luta. Né? Ele não vai ligar para o UFC e falar, ó, eu aceito lutar com o Charles. Mas se partir do UFC esse convite, ele está dentro. Agora sim, deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Você faz as pazes com o Diego se ele enfrentar o Charles? Eu faço. Eu jamais vou me render ao empresário dele, mas o Diego eu vou lá, dou um tapinha e falo, pô, tira onda, irmão, bravo. Merece. Só, merece. Acabou. Posso dar uma sugestão também? Claro. Fica à vontade, está em casa. Já que a gente está falando de um possível Brasil contra Brasil, eu gostaria de trazer aqui o nome de Patrício Pitbull para a roda. Eu pensei porque o Patrício Pitbull já lutou, foi campeão do peso leve do Bellator, quer porque quer lutar no UFC Rio, ele pediu já várias vezes. Olha aí. Realmente é um nome bom, velho. É um nome bom mesmo. Eu não sei. É porque o Patrício está muito quieto, né? Por isso que ninguém pensou nele. Mas, de fato... Ele estava pronto para lutar nesse mês, né? Ser uma luta boa, sim. Mas é o que o Scott está dizendo aqui, velho. Tipo assim, eu acho que no papel é uma luta legal, interessante, mas, tipo assim, poucas pessoas vão saber quem é o Patrício, sabe? Sei lá. Gente, mas o Charles... Agora sim, deixa eu só falar uma coisa rapidinho que me pegou um pouco nessa fala do Diego Lopes. Cara, assim, a categoria dos penas, a gente tá nessa situação de que ele acabou de ter uma grande vitória contra um cara que vinha abaixo dele no ranking, e o cara que é o campeão acabou de vencê-lo. Né? Então, assim, muito difícil ele vai conseguir lutar com o Volkanovski agora, logo na sequência. Tanto é que o Volkanovski já tá meio que apalavrado de lutar com o Lerone Murphy. Isso. As outras opções dele seriam o Yair Rodrigues, que eu acho uma opção muito boa por conta da rivalidade que eles têm. Só que o Yair Rodrigues é um cara que historicamente é chato de aceitar a luta. E a outra opção é contra o Evloev, que é um cara que já o venceu e que, assim, eu imagino que possa haver também uma insegurança em aceitar, correndo o risco de tomar um 2-0 de um cara que, assim... que dificilmente vai conseguir disputar o cinturão na próxima rodada. E então, dito tudo isso, como ainda não tem um contrato assinado para Murphy e Volkanovski, se o Diego Lopes na doida aceita essa luta e vence o Charles, nossa, cara, não, Murphy, assim, uma cotovelada rodada contra o Aaron Pico não é superior a isso, sabe? Nem então, assim, uma cotovelada carpada mortal, ele passa o Diego se o Diego fizer isso. Pô. Então, até na busca pelo cinturão da categoria de baixo, talvez uma vitória sobre o Charles ajudasse ele nisso. Não, sei. Pô, irmão, se ele entra, nocauteia o Jean Silva, chega no mês seguinte, no Rio de Janeiro, salva um evento, nocauteia o Charles, ele entra de corner vermelho contra o Volkanovski. Tô nem aí. Exatamente. Cara, seria uma retomada, assim, inacreditável, cara. Ele viraria lenda, velho. Ele viraria. Nossa senhora, que isso, cara. Pelo amor de Deus. Cara, e assim, não, e até pro ponto de vista do UFC é bom. Por que eu digo isso? Se o Ganho aceita essa luta, quer dizer, se ele recebe essa oferta e aceita a luta, eu não sei se o UFC consegue construir uma estrela no Ganho. Eles não conseguem transformar o Ganho numa estrela porque ele venceu o Charles. Não, eles não conseguem fazer isso. Agora, se o Diego Lopes vence o Charles, eles conseguem. Eles conseguem criar uma nova estrela brasileira, sabe? Assim, brasileira mexicana, sabe? Então, eu acho que até o UFC faria mais sentido. Cara, eu lembro que aconteceu com o Jean Silva no ano passado, que ele faz a luta dele contra o Charles Jourdain, tipo, no final de junho, e 2 semanas depois ele sobe de peso para pegar o Drew Dober. Porra, e ele sai com uma moral. Só que em vez de Charles Jourdain e Drew Dober, seria a mesma coisa, só que com Jean Silva e Charles do Bronx, meu amigo. Tipo, porra, tá maluco, cara. Isso seria absurdo. Mas assim, a gente está falando de uma hipótese que
pela fala do Diego, dificilmente vai acontecer, né, cara? Não sei se o UFC vai ligar pro Diego para propor essa luta. Porque o próprio Diego é uma figura que já tem um tamanho muito interessante para o UFC para seguir a sua própria jornada, né? Tanto para o público mexicano quanto para o público brasileiro. Então, não sei se é interessante para o UFC queimar o Diego para salvar um evento no Rio, que é um evento hoje em dia menor para o UFC, né? Mas não sei, porra, mas de longe, para mim, é a minha. Só que aí, Fernando, se eles colocam o Ganrot, eles correm o risco de queimar o Charles, né? Assim, eles correm o risco de tipo assim, pô, tu pegou a grande estrela, o lado A do evento, o cara que fez a galera aí, e se ele perde, aí a situação do Charles fica bem complicada também. Sim. Né? Fica. Mas vamos ser francos, o Charles já não estava em risco contra o Fiziev? Tava, porra, total. Por isso que pra mim era uma luta ruim, por isso que eu já achava aquela luta ruim. Vocês acham que o Ganrot pior do que o Fiziev pro Charles? Você acha um casamento pior do que o Fiziev? Acho que a gente já viu o Fiziev cansando, né? A gente já viu ele diminuindo o ritmo, cansando no segundo, no terceiro round. O Fiziev, ele bate pesado, mas não é aquele nocauteador visceral que acerta um jab e derruba o cara, tipo um Justin Gaethje da vida. E, sei lá, cara, é um cara que se a luta... Ele tem uma boa defesa de quedas, mas se a luta batesse no chão, o Charles era muito favorito para finalizar.